E aí, pessoal? Já imaginou lutar numa guerra onde o inimigo é um fantasma, a selva é sua pior inimiga e o chão que você pisa pode ser sua sentença de morte? Bem-vindo à Guerra do Vietnã. Os Vietcongues, guerreiros astutos e determinados, usavam táticas de guerrilha que deixavam qualquer um de cabelo em pé, as famosas armadilhas. Não era só trocar tiro não. Era um jogo de gato e rato, onde a morte espreitava a cada passo. Preparem-se para conhecer as armadilhas mais sinistras e eficazes que mudaram o rumo da guerra. Segura a emoção. Imagina a cena. Você está lá, no meio da mata fechada. Calor infernal, suor escorrendo, pernilongo zumbindo no ouvido. O ar é pesado, quase sufocante, e cada passo que você dá parece mais difícil que o anterior. A vegetação é tão densa que mal dá para ver o que está à sua frente. E o pior, a sensação de que algo ruim vai acontecer. O silêncio é interrompido apenas pelos sons da selva. E você não consegue se livrar da sensação de que está sendo observado. Cada sombra parece esconder um perigo, e cada ruído faz seu coração disparar. Aí, sem aviso, você pisa em falso e, bum, caiu num buraco. O chão desaparece sob seus pés e você sente o mundo girar enquanto despenca. Mas não é um buraco qualquer não. É um Punji Pit, meu amigo. Uma armadilha mortal, engenhosamente camuflada para pegar qualquer um de surpresa. Uma cilada sinistra cheia de estacas de bambu afiadas como navalhas te esperando no fundo. Essas estacas não foram colocadas ali por acaso. Foram cuidadosamente afiadas e posicionadas para causar o máximo de dano possível. E não pense que era para matar rápido não. Eles queriam fazer você sofrer. A ideia era causar ferimentos tão graves que você não pudesse continuar, mas que também não te matassem imediatamente. As estacas eram besuntadas com tudo que você pode imaginar. Fezes, urina, veneno. Qualquer coisa que pudesse causar uma infecção terrível. A intenção era garantir que mesmo que você sobrevivesse à queda, a infecção te pegaria depois. Infecção na certa. Uma morte lenta e agonizante. Os médicos teriam um trabalho enorme para tentar salvar sua vida, e muitas vezes não conseguiriam. E para piorar, os caras camuflavam essas armadilhas com folhas, grama, parecendo inofensivas. Era quase impossível distinguir um Punji Pit do chão da selva ao redor. Era praticamente impossível detectá-las. Muitos soldados caíram nessa, e a dor era tão intensa que se tornavam presas fáceis. Imagine a sensação de desespero e impotência ao perceber que você caiu numa dessas armadilhas. Brutal, né? Mas eficaz pra caramba. Essas armadilhas não só causavam ferimentos horríveis, mas também espalhavam medo e incerteza entre as tropas. Os Vietcongues conheciam a selva como a palma da mão e usaram isso a seu favor. Eles sabiam exatamente onde colocar essas armadilhas para pegar os soldados de surpresa, transformando a selva em um campo minado mortal. Se você achava que os Punji Pits já eram o auge da maldade, prepare-se para o arame farpado com explosivos. Esses dispositivos eram verdadeiras armadilhas mortais, projetadas para causar o máximo de dano possível aos soldados desavisados. Imagine só, você abrindo caminho pela mata densa, coração na boca, tentando se manter atento a cada mínimo barulho. A selva ao seu redor é um labirinto de perigos invisíveis, onde cada passo pode ser o último. De repente, pá! Você sente algo prender no seu peito, na sua perna. Tenta se soltar, mas já é tarde. O arame farpado se enrola em você como uma serpente, e antes que você possa reagir, a armadilha é acionada. A explosão te joga longe, a onda de choque te atordoa, e tudo que você consegue ver é fumaça e estilhaços. O som ensurdecedor da explosão ecoa na sua cabeça, enquanto você tenta entender o que acabou de acontecer. Essa era a realidade dos soldados na Guerra do Vietnã. Cada missão era uma roleta russa, onde a sorte e a vigilância eram suas únicas defesas contra a morte iminente. Os Vietcongues usavam de tudo um pouco: granadas, minas terrestres, até bombas que não tinham explodido antes.
Eles eram mestres em transformar o ambiente ao seu redor em uma arma letal. Eles esticavam o arame farpado entre as árvores, camuflavam com folhas e galhos e colocavam a carga explosiva estrategicamente para causar o maior estrago possível. A camuflagem era tão bem feita que muitas vezes era impossível detectar a armadilha até ser tarde demais. Era uma armadilha diabólica, porque explorava o instinto do soldado de seguir em frente, de continuar lutando. A determinação e a coragem que os impulsionavam a avançar também os levavam diretamente para o perigo. E muitas vezes, essa determinação os levava direto para a morte. A selva vietnamita se tornava um campo minado, onde cada passo era uma aposta contra a morte. A engenhosidade e a crueldade das armadilhas vietcongues deixaram uma marca indelével na memória daqueles que sobreviveram a esse inferno verde. Capítulo 3. Armadilhas de fogo. Inferno na terra. A selva vietnamita já era um forno-calor insuportável, umidade de fazer derreter, mosquitos te devorando vivo. Imagine estar em um lugar onde o ar é tão denso que parece que você está respirando água. O sol implacável, queimando sua pele, enquanto você tenta se mover através da vegetação densa. E como se isso não fosse suficiente, os mosquitos estão por toda parte, prontos para te picar a cada oportunidade. Mas os Vietcongues conseguiam transformar esse inferno em algo ainda pior com suas armadilhas de fogo. Eles eram mestres em usar o ambiente a seu favor, criando armadilhas que não só feriam fisicamente, mas também quebravam o espírito dos soldados. E o pior, eram até simples de fazer. Com um pouco de engenhosidade e os materiais certos, eles podiam criar armadilhas mortais em questão de horas. Essas armadilhas eram tão eficazes que muitas vezes os soldados nem sabiam o que os atingiu até que fosse tarde demais. Eles usavam tudo que a selva oferecia: folhas secas, madeira, bambu. A selva era tanto um campo de batalha quanto uma loja de suprimentos. Cada pedaço de madeira, cada folha seca, podia ser transformado em uma arma letal. Encharcavam tudo com óleo combustível, gasolina, qualquer coisa inflamável. O cheiro de gasolina e óleo permeava o ar, um prenúncio do que estava por vir. Era uma preparação meticulosa, quase ritualística, para garantir que a armadilha funcionasse perfeitamente. Quando um soldado passava perto, a armadilha era acionada, criando um inferno instantâneo. Era aterrorizante, meu amigo. Imagine caminhar pela selva, atento a cada som, e de repente ser envolvido por chamas. O pânico tomava conta, e a única coisa que se podia fazer era correr e rezar para sobreviver. O calor intenso, a fumaça sufocante, o medo de virar churrasco. Era uma combinação de elementos que testava os limites da resistência humana. A fumaça densa tornava difícil respirar, e o calor era tão intenso que parecia que a própria selva estava derretendo. Era uma experiência traumatizante, mesmo para os soldados mais experientes. Muitos deles carregavam essas cicatrizes, físicas e mentais, pelo resto de suas vidas. A selva não era apenas um inimigo físico, mas também psicológico. E para piorar, essas armadilhas muitas vezes eram combinadas com outras, como os punji pits e o arame farpado com explosivos. Era uma rede de morte e destruição, onde cada passo podia ser o último. Os soldados tinham que estar constantemente vigilantes, sabendo que o perigo podia estar em qualquer lugar. Era uma combinação mortal, uma sinfonia de horror. Cada armadilha era uma nota nessa sinfonia macabra, tocada com precisão pelos Vietcongues. A selva vietnamita era um verdadeiro inferno na terra, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência. Capítulo 4. Estacas disparadas, velocidade mortal. Era como uma cobra escondida na grama, esperando o momento certo para dar o bote. Imagine a cena: um soldado americano avançando pela selva, cada passo calculado, atenção no ar. De repente, um clique quase imperceptível. Mal dá tempo de entender o que está acontecendo e... Pam!
Uma estaca de bambu afiada como gilete atravessa o ar com a velocidade de um raio, perfurando carne e osso. As armadilhas de estacas disparadas eram mortais. Os Vietcongs usavam bambu, madeira resistente, às vezes até metal. E para garantir a infecção, besuntavam as estacas com excrementos de animais. Era crueldade sem limites. Essas armadilhas eram acionadas por fios quase invisíveis, escondidos com perfeição. Era um jogo de paciência macabro, onde a morte era a única certeza. Capítulo 5. Armadilhas psicológicas. O terror invisível. Se você achava que as armadilhas físicas já eram o suficiente para enlouquecer qualquer um, espere até ouvir sobre as armadilhas psicológicas. Imagine o terror, o medo constante, a paranoia, a sensação de que a qualquer momento você pode ser a próxima vítima. A selva, antes um lugar de beleza natural, se transformava em um pesadelo real. Cada sombra, cada barulho podia ser uma armadilha mortal. Essa pressão psicológica era devastadora. A incerteza, a espera constante pelo ataque, corroía o moral dos soldados, minando sua determinação. Era uma guerra dentro de outra guerra, travada na mente de cada homem. E acredite, essa guerra silenciosa era tão mortal quanto qualquer batalha campal. As armadilhas dos Vietcongs eram muito mais do que simples instrumentos de guerra. Eram a prova de sua inteligência, da sua capacidade de usar o conhecimento do terreno e a criatividade para lutar contra um inimigo muito mais poderoso. E aí, curtiu o vídeo? Então deixa o like, compartilha com a galera e se inscreve no canal para mais conteúdo insano sobre história e táticas militares. Até a próxima!